Hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme O Beijo no Asfalto, baseado numa obra do Nelson Rodrigues, um autor que, se existisse nos dias de hoje, assim como o Freud, seria canceladíssimo, mas não por isso deixa de ser um gênio, e essa história, como muitas deles, é incrível também, né? Então, vamos lá. Lembrando que esse vídeo tem spoilers, então se você liga para spoilers e não assistiu o filme, assista. Está disponível na plataforma da MUBI, talvez o stream mais cinéfilo de todos, né? Parece que a pessoa que criou esse stream, certeza que é cinéfilo, assim. Então, vamos lá. Do que esse filme... do que se trata, né? O título do vídeo já é bem significativo, né? Nelson Rodrigues e a homossexualidade. Na verdade, a história desse filme não está falando somente disso, mas da hipocrisia. Então, assim, uma das melhores características do Nelson Rodrigues, para quem já leu, enfim, quem lê, é a capacidade que ele tem de expor a hipocrisia da sociedade brasileira ali, ou de determinada região. Então, assim, é muito comum você ver livros, ou ler, né, histórias do Nelson Rodrigues de tipo assim, uma personagem é uma mulher, entre aspas, direita, certinha, casada com um cara chamado Adolfo, mãe de 2 filhas, e ela trai o cara com um mecânico. Entende? Tipo, o Nelson Rodrigues, ele é muito bom em fazer isso. Ele pega uma situação que a sociedade brasileira mais conservadora detesta, tem um problema com isso, e ele escancara essa hipocrisia. Então, assim, sabe essas notícias que você às vezes vê no Facebook? Tipo assim, deputado estadual conservador é visto em casa de swing. E todo mundo fica, caramba, olha só, um deputado conservador visto numa casa de swing, não sei o quê. Ou tipo, pastor de uma igreja neopentecostal é encontrado na esquina vestido de mulher. Aí todo mundo fica falando isso e tal. O Nelson Rodrigues fazia esse tipo de coisa através da literatura. Então, assim, ele pegava algo que chocava, né? Que choca a sociedade, digamos assim, e ele mostrava isso de uma maneira muito escrachada, né? E eu digo esse escrachado aqui com o melhor dos elogios, como o melhor dos elogios. Ele não tinha muito rodeios e floreios, não. Ele escrevia muitíssimo bem, obviamente, mas a história desse filme ela é muito interessante em vários pontos, né? Do que se trata? Temos um personagem chamado Irandir, interpretado pelo Neila Torraca, que acontece o seguinte, um cara sofre um acidente ali de ônibus e ele acaba beijando esse cara. Tipo assim, é como se esse cara que sofreu o acidente tivesse feito um último pedido, sei lá, tivesse beijado ele, né? Ele se aproximou para socorrer o cara colocou a mão, né, no pescoço dele e o beijou. Só que no filme tudo isso fica muito implícito, do tipo, será que ele beijou esse cara? Será que ele não beijou esse cara? Será que ele é gay? Será que ele não é gay? Preste atenção nisso daqui. O filme está falando de morte e desejo, que são temas que o Nelson Rodrigues também já trabalhou e trabalha em outros dos seus livros. Só que o que está escancarado e ao mesmo tempo implícito aqui? É meio estranho ouvir essa frase, mas quando você assiste o filme, você percebe isso com clareza. Existe algo que está escancarado aqui, mas que ao mesmo tempo está implícito. Que é o seguinte, tem um delegado, perdão, que ele chega pro amigo dele e fala assim, olha, você viu o que aconteceu? Vi na rua um cara beijando o outro, né, nos últimos minutos de vida dele e tal, olha, eu acho que os dois eram amantes. Aí o personagem diz assim, mas você não percebe o que está acontecendo? Isso é uma manifestação do homossexualismo. Tipo, na época até eu ainda usava esse termo, né? Não se usa mais, né? Homossexualidade. Então, se você escuta ou diz homossexualismo, está incorreto, né? Porque esse ismo passa uma ideia de doença e homossexualidade não é doença. Então, se usa homossexualidade. Mas tem todo um contexto histórico, né, da época e tudo mais. Então, a polícia meio que começa a perseguir o Irandir, né,
como, tipo assim, olha, você na verdade era amante dele e você matou ele. O beijo aqui como um crime. Só que o crime aqui em questão não é o beijo. O beijo, ele é a manifestação de um afeto, de um desejo que para a maioria das pessoas que são homofóbicas, isso que eu já comentei isso aqui no canal. Quando eu digo a maioria das pessoas, eu vou restringir um pouquinho isso. A maioria dos homens que são extremamente homofóbicos são no mínimo bissexuais ou homossexuais. Então assim, você já tem isso em diversos filmes, mas nesse filme em específico, O Beijo no Asfalto, tem vários pontos aqui que dá pra gente pensar a respeito desse tema, né? Então, temos esse Irandir, né, que é interpretado pelo Neila Torraca, e você fica naquele negócio tipo assim, cara, olha só a escolha do ator, né? O Neila Torraca, para muitos, antes mesmo de ter o conhecimento que ele foi casado durante 30 anos e tudo mais, ele tem um jeito de falar, um jeito de se portar, vamos dizer assim, a entonação da voz, os trejeitos com as mãos e com os braços, que para a maioria das pessoas conservadoras daquela época e ainda hoje, seria definido como uma espécie de um homem que dá pinta demais, ou um homem afeminado, ou um homem que, entre aspas, parece ser gay. Então a escolha desse ator aqui, com certeza não foi por acaso, assim. Porque no imaginário dos brasileiros, vamos dizer assim, o Neila Torraca, esse personagem que interpreta esse personagem, ele não tem esses atributos físicos e comportamentais, digamos assim, que as pessoas têm esse estereótipo de homem, sabe? Esse homem macho, esse homem hétero, esse homem macho, machão. Então, percebe como que o diretor trabalha de uma maneira genial com o texto do Nelson Rodrigues, que é o seguinte: qual que é o contraponto dessa história? Temos o Irandir, que é marido da filha do personagem que quem interpreta é o Tarcísio Meira, e cara, o Tarcísio Meira na época, eu não sei a sua idade que está ouvindo esse áudio, né? Se você é da geração Millennial, da geração Z, mas pergunte à sua avó, pergunte a uma tia, pergunte, sei lá, a sua mãe. Cara, o Tarcísio Meira, na época, ele era, assim, o galanzão master das novelas, sabe? Aquele bigodão grosso, né? A postura ereta, né? Aquele cabelo penteadinho pro lado. Um cara magro, esbelto, alto, elegante. O Tarcísio Meira aqui tem essas características, não vou dizer insígnias, mas esses signos que para a maioria das pessoas remete muito a uma noção de masculinidade, né, de homem e tudo mais. Então preste atenção nesse contraste aqui. Nós temos o Neila Torraca e o Tarcísio Meira. Temos esses dois personagens com características distintas aqui, né? A postura do Tarcísio Meira e a postura do Irandir, do Neila Torraca. E durante o filme fica esse questionamento: cara, será que esse cara realmente tinha um caso com esse homem que morreu? Será que o Irandir é um gay enrustido? Será que o Irandir é bissexual? Será que o Irandir, assim como muitos homens casados, era casado, mas tinha relações sexuais extraconjugais com homens? Então, fica essa incógnita no ar. E o diretor aqui, ele não é nem um pouco apressado. À medida que ele vai desenvolvendo os personagens e desenvolvendo a trama, essa dúvida fica cada vez maior. Você não sabe muito bem se ele de fato tinha um caso com o defunto, se ele não tinha um caso e num ato de misericórdia talvez dê um beijo nesse cara como seu último pedido em vida, né? Tipo, ó, me dá um beijo. E ele beijou esse cara no asfalto, né? Você não sabe muito bem o que está acontecendo. E o casamento dele fica algo muito assim, a esposa dele, interpretada pela Cristiane Torlone, fica o tempo todo meio que confirmando ou reafirmando a heterossexualidade dele, o quanto que ele é macho, o quanto que ele é homem. Isso aqui é muito cômico, você assistindo hoje, 2025, mas pensa naquela época. Leia esse texto, né? Assiste esse filme, pensando como que a sociedade daquela época enxergava esse tipo de situação, né? E o filme ele vai trabalhando isso. Caramba, será que ele era homossexual? Será que ele não era homossexual?
você fica com essa dúvida durante 95% do filme até o final. Eu vou comentar sobre o final no decorrer desse vídeo, mas, como eu disse, o plot do filme é esse. Se você tem o interesse de assistir primeiro o filme, porque ficou intrigado, né? Caramba, será que ele realmente era homossexual, não era homossexual? Será que ele tinha ou não tinha um caso? Será que isso é uma mentira? Será que foi uma invenção? Assista o filme, depois você volta aqui no episódio e continue. A partir desse ponto, eu vou começar a trazer, né, informações e situações do filme com spoilers. Acredito que um dos pontos que mais me chamou a atenção nesse filme, que inclusive até hoje persiste, é a ideia, ou melhor, a associação que algumas pessoas fazem com a homossexualidade e a masculinidade. Então, por exemplo, você possivelmente já escutou essa frase do seu pai ou de algum tio do pavê ou um primo mais velho, ou até mais novo mesmo. Coisas do tipo, isso aí é coisa de mulherzinha, ou vira homem, ou futebol é esporte de contato, ou isso aí é coisa de moça. Perceba, tem muita gente que ainda atrela a homossexualidade a algo em torno da feminilidade. As pessoas têm dificuldade de enxergar que um homem homossexual ele é um homem, dentro dessa dinâmica que nós estamos conversando aqui, né? Inclusive, é algo que também se manifesta através da seguinte opinião. Tem gente até hoje que acredita que um homem que transa com outro homem e ele é ativo, ele não é gay. Ou não é uma relação homossexual. Vê o homossexual somente como o passivo. Essas ideias continuam até hoje. Tem gente que ainda tem esse pensamento, né? Fulano de tal foi ativo. Então não foi gay. O gay, na verdade, é o passivo. Não. Tipo, a partir do momento que é uma relação ali, né, entre dois homens, é uma relação homossexual. Então, ponto, né? Uma das coisas que eu acho mais interessante da psicanálise é como que ela quebra essa ideia que as pessoas têm de uma heterossexualidade viril e 100%. O Freud já chega colocando, né, o pé na porta e dizendo, olha, não. As pessoas pensam demais sobre a homossexualidade, né? Algumas, né? Se é natural, se não é natural, se é doença, se não é doença, se é uma conduta comportamental ou não, se pode ser curado ou não, se tem influência espiritual ou não. Tipo, se você vai conversar com qualquer pessoa, ela vai te trazer várias opiniões e conceitos da cabeça dela do que ela acha a respeito da homossexualidade. Só que a psicanálise, sobretudo o Freud, ele leva o leitor, né, a pensar justamente o oposto disso. Qual que é o oposto? Deveríamos pensar o que é heterossexualidade. Então, assim, já dá para começar a pensar a partir desse ponto. Por exemplo, muitos homens heterossexuais, quando presos, né, encarcerados e tal, estabelecem e desenvolvem relações sexuais com outros homens. E esses homens, antes da prisão, né, se reconheciam como homens heterossexuais. Por que você acha que isso acontece? Aí você pode dar várias explicações, né? Não, porque está muito tempo ali sem ver ninguém e tal. Aquela história do quem não tem cão caçar com gato e tal, mas isso é reduzir demais a sexualidade. Por quê? É impossível você olhar para a sexualidade em humanos, seres que, né, estão ali dentro da linguagem e tudo mais, como algo estritamente biológico. O que eu estou querendo dizer com isso? A heterossexualidade, em muitos casos, não todos, é um construto social. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem muita gente hoje que se diz hétero, ou que acredita ser hétero, quase como um efeito social. Tipo assim, a nossa sociedade prega o seguinte, que o normal é ser hétero, que o correto é ser hétero, né? Que Deus fez o homem e a mulher, né? Que existe XX e XY, que vocês estão cansados de ouvir. Então existe quase que uma cultura
de uma espécie de heteronormatividade praticamente forçada. Então, assim, isso também vai contraponto daquela história que a pessoa acha que o homossexual ele escolhe ser gay. Que pessoa em sã consciência escolheria ser gay no Brasil ou em qualquer lugar do mundo? Né? Com toda intolerância, preconceito, homofobia, violência e morte. Então, assim, de começo, não é uma escolha consciente. A homossexualidade aqui não é uma escolha consciente. Esse já é o primeiro ponto. O segundo, de acordo com a psicanálise, por conta do Édipo, que eu também já cansei de falar aqui no canal, todos os neuróticos possuem o quê? Fantasias homossexuais. Muitas dessas fantasias são recalcadas. Muitas dessas fantasias são, eu vou dizer reprimidas aqui entre muitas aspas. E muitas dessas fantasias podem ser também sublimadas. Então, por exemplo, às vezes você pode ver uma pessoa que é heterossexual, que fica com mulheres, que se apaixona por mulheres, vamos dizer assim, ou se relaciona com mulheres, de namorar ou casar, mas essa pessoa sente um tesão enorme em participar de sauna com outros homens, ou de banheirão com outros homens. Ela pode não tocar nesses caras, ela pode não ser tocada por esses caras, essa pessoa, mas ela tem um prazer naquilo. Então, assim, muito dos desejos e das fantasias homossexuais, quando não recalcadas, podem ser sublimadas através de um pornô. O cara, no caso, se relaciona com mulheres, mas consome muita pornografia entre dois homens, por exemplo. Ou o cara pode, por exemplo, não estou dizendo que toda pessoa que pratica jiu-jitsu ou esporte de contato físico é homossexual ou tem alguma fantasia homossexual enrustida, nada disso. Mas você pode encontrar casos de homens, por exemplo, que têm uma fantasia, que têm um desejo homossexual e participam de esportes e atividades em contato com outros homens, onde ele vai poder tocar, onde ele vai poder ser tocado, onde ele vai poder ver, onde ele vai poder ser visto, como nos vestiários de futebol, ou numa pelada de quinta-feira ou de segunda, quando você faz o gol e todo mundo se abraça ali suado, pele com pele, ou um passa a mão na bunda do outro, ou um passa a mão no pinto do outro. Tudo isso que eu tô falando acontece. Então, assim, essas fantasias homossexuais, algumas são recalcadas, sublimadas. Só que o que acontece? O homofóbico, ele projeta. Então, assim, ele projeta no outro um conteúdo que é dele. Guarda essa informação, ele não aceita esse desejo dele. Tem uma cena num filme que eu gosto muito, que se chama Beleza Americana, com Kevin Spacey, que ele tem um vizinho que é tipo cara, pra você ter ideia, o cara é um militar e ele tem louças dentro de casa do período da época do nazismo. Então, assim, o cara enfim, né? E ele tem vizinhos que são gays. Ele descobre que ele tem vizinhos que são gays e tal, e o cara fica todo com raiva disso, né? Ele é super homofóbico. O personagem do Kevin Spacey é heterossexual, mas é um heterossexual super tranquilo com a sua sexualidade. Quando ele vê esse casal homossexual correndo na rua e ele começa a fazer exercício físico, porque na cabeça dele ele quer ficar mais bonito para poder pegar a amiga da filha dele, ele não liga de estar ali correndo com aqueles dois homens, conversando com aqueles dois homens, trocando uma ideia ali com aqueles dois homens, porque isso não afeta em absolutamente nada na orientação dele, na vida dele. Só que o vizinho dele passa a acreditar que ele é homossexual. Pior, passa a acreditar que ele está tendo um caso com o filho dele, porque o filho dele namora a filha do personagem do Kevin Spacey e também fornece para ele de vez em quando maconha. Então tem uma cena que os dois estão, que ele tá, o pai dele está vendo somente pela janela, aí ele vê uma sombra um corpo ali atrás de um véu. E a imagem que ele está vendo parece que o filho dele está se agachando para fazer sexo oral no personagem do Kevin Spacey, mas não é verdade. Ele está sentado num sofá normal de roupa e o filho só abaixou para poder pegar alguma coisa. Mas na cabeça do pai, no que o pai viu através da sombra, ele achou que o filho estava tendo relações sexuais com esse vizinho, né? Então ele passa a acreditar que esse vizinho é homossexual. Aí chega uma parte do filme, é o final, né? Alerta de spoiler,
que esse personagem, o homofóbico nazista, vai até a garagem do personagem do Kevin Spacey. Vê ele malhando e tal, tá ali meio que chovendo, e ele abraça o Kevin Spacey abraça ele. Aí esse personagem começa a tocar no corpo do Kevin Spacey, assim, segurar a cintura, os braços, e ele dá um beijo no Kevin Spacey, tipo um selinho. Aí o Kevin Spacey diz, você confundiu. Eu não curto isso. Mas falou de uma forma muito tranquila, não bateu nele, não gritou, não falou, eu sou homem, eu sou macho, nada disso. Só falou, cara, como se ele estivesse dizendo, cara, eu não curto. E qual que é o final desse filme? O vizinho dele, homofóbico, dá um tiro na cabeça dele. Então, assim, esse vizinho homofóbico do Beleza Americana era um homossexual. Então, assim, o homofóbico, quando ele vê um homossexual manifestando a sexualidade dele, vamos dizer assim, através de mãos dadas com o seu parceiro, através de um beijo, ou possuindo algum signo que na cabeça desse homofóbico é coisa, entre aspas, de gay, ou coisa de viado, sei lá, algum adereço, como eu comentei agora no início do vídeo, né, que o ator Neila Torraca tinha esses trejeitos, vamos dizer assim, que para as pessoas conservadoras não está atrelado a essa ideia de masculinidade como as pessoas acabam associando o personagem do Tarcísio Meira. Isso aqui não foi escolhido por acaso. Não foi escolhido por acaso. Então, no decorrer do filme, você está vendo isso claramente. Cara, é uma sociedade extremamente homofóbica. Eles nem sabem se o Irandir ele realmente ficou com o cara ou não, se os dois tinham um caso ou não. E o filme, não é que ele dá indícios de uma heterossexualidade desse personagem, mas em nenhum momento ele diz que não e nem diz que sim. Fica algo meio que ambíguo. A gente não sabe muito bem o que aconteceu. Aí tem uma cena fatídica que o Irandir vê a cunhada dele, a Dália, né, irmã da Selminha, que é a esposa dele, tomando banho, nua, em pelo. E ele deseja a cunhada. Ele deseja a cunhada, ele olha a cunhada ali nua e tal, e ele deseja a cunhada. E o que ele faz? Ele conta para a esposa. Aí a esposa sempre argumentando, olha, eu acredito muito nele, ele não mente pra mim, ele me conta tudo. Esses dias ele falou que viu a minha irmã nua e contou pra mim e tudo mais. Então, você assistindo o filme fica naquela, cara, será que ele realmente tá falando a verdade? Será que ele não tinha caso nenhum com esse homem? Será que ele é somente um homem hétero, casado, comum, que diante de um moribundo que tá ali morrendo, que o beijou de volta, como uma espécie de ato de boa ação, ou de misericórdia, não é nem de misericórdia, mas atendendo o último pedido de um moribundo? Você fica às voltas com isso. No decorrer do filme, a história vai ficando cada vez mais pesada, porque ele sofre homofobia no trabalho, né? Os colegas dele começam a chamar ele de viado, começam a chamar ele de viúvo, porque o cara morreu. Ele pede demissão. Ele se afasta da própria esposa, porque na rua ali tá todo mundo falando dos dois, ele não consegue emprego em lugar nenhum, ele vai morar em outro lugar. Enquanto isso, numa pensão, né? Enquanto isso, a polícia pega a esposa dele, né, ali para poder fazer um depoimento, né, um interrogatório e tal, chama a esposa do defunto, coloca ela na frente da esposa do Irandir para dizer, olha, eu vi o meu marido tomando banho com o seu marido e tal, mas fica algo muito forçado. Você, enquanto espectador, não sabe se o que ela está fazendo ali é mentira, se ela foi coagida pela polícia a dizer que realmente o Irandir era amante do marido dela, porque essa notícia sai no jornal, né? Beijo é crime e tal, né? Um assassinato premeditado, não sei o quê, de dois amantes. Então, olha só, essa notícia não somente atrela a homossexualidade a um crime, e atrela também a um assassinato. Porque para muita gente, provavelmente você já escutou isso em algum lugar, tem pessoas que até hoje falam, olha, eu prefiro que você seja um bandido, eu prefiro que você seja um assassino, eu prefiro que você seja a pior das pessoas, mas não seja gay. Tem pais que já falaram isso. Tem pais que falam isso. Tem pessoas que colocam a homossexualidade
na mesma linha de uma conversa quando tá falando sobre perversidade, sobre perversão, sobre criminalidade, sobre, entendeu? Sobre marginalidade. Então essa notícia aqui, o Nelson Rodrigues brincando com a linguagem, é algo que incomoda e que choca, porque, cara, um beijo é crime. O beijo aqui como um ato criminoso. Preste atenção nisso daqui. As pessoas nessa história se chocam muito mais com o beijo entre dois homens do que com a possibilidade de um homem ter sido assassinado por outro. O beijo entre dois homens choca mais do que um assassinato. Então, assim, esse incômodo que você sente ao assistir esse filme, se você assiste esse filme em 2025, né, com nossa geração tem uma outra cabeça, é de um jeito, mas tenta imaginar isso na década de 80. Então, esse personagem aqui, a esposa dele, inclusive, ela, assim, a minha interpretação foi que ela foi estuprada ali, né? Porque os delegados falam, você faria de tudo para poder proteger a imagem do seu marido e tal, aí pede para ela tirar a roupa, aí ele começa a dizer que gosta muito de mulher magra, sem barriga e tudo mais, e ela chora e corta a cena, só mostra no outro dia, né, ou não sei, no mesmo dia, a Selminha chorando. Então fica naquela coisa do tipo, será que esses caras só apagaram o cigarro no corpo dela ou fizeram alguma coisa com ela? Ela foi violada, assim, né? Tipo, já é algo bem, bem pesado aqui, que o Nelson Rodrigues está trazendo. Aí a Selminha, o Irandi chama ela para conversar com ela, na pensão. Só que quem vai é a cunhada. A cunhada que tá afim do Irandi, do marido da irmã. Então, olha só como que essa trama rodriguiana, né, vamos dizer assim, vai se desenvolvendo. Quando ela chega no quarto, né, do Irandi, ela começa a falar com ele, olha, a minha irmã não vai vir, ela não quer te ver, mas eu tô aqui, eu posso ficar com você e tal. Aí essa cena para mim é uma das mais bonitas, que o Irandi diz assim, que ele se sentiu uma pessoa boa por ter beijado alguém na beira da morte. Ele se sentiu mal, se sentiu culpado, ele se sentiu sujo por ter desejado a própria cunhada. Então olha só essa frase, né? Olha, eu achei algo bonito, algo belo beijar alguém no leito de morte, entende? Tipo, na morte não é algo que ele conseguiria negar, entendeu? Ele se sentiu bem ali fazendo aquilo. Então olha só o contraste. Nisso a cunhada dele tira a roupa, fica peladona e quer beijar ele, quer ficar com ele, e ele a rejeita. Ele vira para ela e diz assim, não, você é uma criança, eu não vou ficar com você. Nesse momento, quem chega é o Aprígio, personagem interpretado pelo Tarcísio Meira, né, que é o pai da Selminha, sogro dele. Aí ele começa a falar, nossa, você tá com a minha filha aqui, que é uma criança e tal. Nisso o Irandi sai andando. Ele sai andando, não olha para trás nem nada, só que ele não sabe que o Aprígio está armado. Personagem aqui, né? O pai da filha ali e tal, ele tá armado. Aí o Tarcísio Meira, assim, na rua ali, né? Começa a dizer, olha, eu não sei por que você fez isso. Por que você beijou aquele cara no asfalto? E ele fala isso com muita raiva, mas sem algo muito exagerado, sabe? É uma interpretação muito, muito emblemática, né? E ele tá aqui com os olhos fixos e firmes no personagem do Irandi, e ele diz, olha, eu não sei porque você fez isso, eu não vou conseguir perdoar você por ter feito isso. Nesse momento, a própria personagem da Dália, que é a irmã da Selminha, começa a levantar uma hipótese, vamos dizer assim, que o pai nutre sentimentos incestuosos pela irmã. Aqui é o Nelson Rodrigues sempre dando uma alfinetada na psicanálise, né? Isso em alguns livros dele é comum. Para quem já leu algumas coisas dele, dá até uma risadinha nesses momentos. Que é quando a Dália chega pro pai e diz, olha, você nunca gostou do Irandi, desde a época que ele era namorado da Selminha. Eu acho que você tem sentimentos pela minha irmã, sentimento que homem tem por mulher. Aí o Nelson Rodrigues aqui ainda brinca, né? Nossa, eu como pai criei uma filha pequenininha para chegar um marmanjo e tirar ela de mim, como se fosse uma espécie de um adultério. Aqui é o personagem, aqui é o autor falando através do personagem, dando uma alfinetada na psicanálise, né? Nessa questão edípica. Mas isso é levantado no filme. Poxa, será que esse personagem realmente tem sentimentos incestuosos pela própria filha? Só que no final do filme,
o personagem do Neila Torraca, né? O Irandir olha pro Tarcísio Meira ali e diz, né? Tipo, olha, é o ciúme que você tem pela sua... O que você está com raiva é que você tem ciúme pela sua filha como mulher. Aí o Aprígio diz, não é dela que eu sinto ciúmes, é de você. Então, olha só, o pai da Selminha, sogro dele, era apaixonado por ele, era apaixonado pelo genro. Desde a época do namoro, desde a época que ele era um garoto ainda, que os dois namoravam. Ele já gostava do Irandir. E ele nunca chamava o nome do Irandir pelo nome. Ou ele chamava o namorado, o marido, ou meu genro. E ele diz, olha, eu só iria dizer o seu nome no seu caixão. Aí ele tira a arma e dá um tiro no Irandir e ele morre. Só que com o Irandir ali estirado no chão, o Tarcísio Meira se agacha ali, né? Envolve os braços atrás do pescoço dele e lhe dá um beijo. Ele dá um beijo aqui no seu genro, do qual ele é apaixonado, né? Tem sentimentos ali. E ele mata meio que... Aqui é algo muito ambíguo, porque o que ele ficou enciumado, na verdade, não foi do genro dele ter beijado um homem e consequentemente traído a sua filha. Não, foi ter beijado outro homem. Ele queria ser esse homem beijado pelo genro dele. Ele queria estar no lugar desse cara que foi beijado pelo genro dele. E ele mata o Irandir e lhe dá um beijo. Também no asfalto. Então, assim, é uma cena bem emblemática. Hoje, não é algo incomum na teledramaturgia ou em filmes e tudo mais, em séries, ver beijo entre dois homens. Mas tenta imaginar isso na década de 80. Esse filme na década de 80. Tenta imaginar isso na década de 80. Galanzão, Tarcísio Meira ali e tal, com todos esses signos e essas insígnias de um homem, né, de um homem hétero e tudo mais, bigodão, né, postura ereta, falando sempre firme, sem desmunhecar nem nada. Ele não tem nenhum adereço e característica que uma pessoa olhe e pensa assim, esse cara é um homossexual. O Nelson Rodrigues aqui, mais uma vez, como em muitas vezes, foi genial. Por quê? A homossexualidade não é algo que está etiquetado na testa da pessoa, tipo, diz respeito a uma orientação. Então, esse estereótipo que as pessoas têm do homossexual, que tem que ser afeminado, que tem que falar igual o personagem do Neila Torraca, que não pode ter pelo, que não pode... Entende? Isso são estereótipos que as pessoas costumam ter que não condiz. Então, assim, você pode encontrar homens homossexuais que podem sim ser, entre aspas, afeminados ou podem performar uma certa, entre aspas, feminilidade, que possam gostar de pintar a unha ou de vestir um cropped ou uma saia ou usar maquiagem. Como você pode encontrar homens homossexuais que não gostam de nada disso? Então, assim, essa noção de signo e orientação sexual é algo que o Nelson Rodrigues aqui no filme, na década de 80, está falando disso. Por quê? No filme, acredito eu que a maioria pensou que o Irandir poderia ser o homossexual. Porque, olha só, tem uma cena que no trabalho dele o pessoal tá zoando ele, tá humilhando ele ali na frente de todo mundo, e ele não mete a porrada no cara. Aí a esposa dele fala, olha, volta lá e mete a porrada no cara. Porque isso é ser homem. Porque isso é ser macho, entendeu? E ela fica o tempo todo tentando dar provas dessa masculinidade dele, dessa orientação, da heterossexualidade dele, vamos dizer assim, através da sua performance sexual. Olha, eu sei que tem casais, ela dizendo, né? Eu sei que tem casais que transam uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. O Irandir transa todo dia. Tipo assim, ela coloca muito o marido dela nesse lugar de macho, nesse lugar de homem, nesse lugar, né, de macho alfa e tudo mais. Porque ela não quer admitir a possibilidade que o marido dela possa ter tido um caso com outro homem. Aqui temos outra camada, que inclusive a própria Dália diz para ele, quando tá ali no quarto, olha, você ficou com ele, você gostava dele? Eu não sou como a minha irmã. Como quem diz, eu sou mais mente aberta.
Não tem problema nenhum se você já ficou com outros caras. Isso aqui na década de 80. Até hoje isso é difícil de encontrar. Eu já até gravei um vídeo sobre isso. Tem muitas mulheres heterossexuais que não ficam e nem namoram com homens bissexuais. Elas veem esses homens não como homens de verdade. Por quê? Existe esse movimento de atrelar a uma noção de masculinidade elevada, vamos dizer assim, um homem com H, né? Atrelada à heterossexualidade. Então, muitas mulheres, inclusive, passam a desejar menos ou deixam de desejar quando conhecem um cara e descobrem que esse cara já ficou com um homem. Ou que esse cara é bissexual, por exemplo. Tem mulheres heterossexuais que só se atraem por homens heterossexuais, que não ficariam com homens bissexuais, que não namorariam homens bissexuais, que não casariam com homens bissexuais. Isso existe até hoje. Então, assim, imagina naquela época, na década de 80, tipo, ela não conseguiria admitir a possibilidade do marido dela realmente ter tido um caso. E ela falou, ele vai querer me beijar e ele vai ter ainda saliva do cara. Tipo assim, essa cena é muito forte porque ilustra de uma maneira cruel e crua e real o que realmente acontece. Então, assim, tem muitas mulheres que não se relacionam com homens bissexuais. Não tem nem essa possibilidade, né? Não, o cara é bissexual, então ele não é 100% homem. Percebe como que essa noção de heterossexualidade atrelada à masculinidade, isso é uma questão cultural. É um construto social, isso. Entende? Tipo, eu lembro que, eu não sei em que lugar que eu vi, cara, sobre isso. Se eu estiver errado, até me corrija, você que está ouvindo. Mas tinha uns caras que ficavam enlouquecidos quando ouviam da possibilidade do Aquiles, por exemplo. Do Aquiles não, do Alexandre o Grande, né? Imperador e tal, né? Conquistou não sei quantos, não sei o quê. Tinha uma relação com outro homem. Aquiles, por exemplo. Então, assim, preste atenção, o cara fez grandes feitos e tal, poderoso e o caramba quatro. Quando um heterossexual descobre que ele tinha relações com outro homem, tudo que ele fez vai para... Entende? É deixado de lado, sabe? Mais uma vez, é um construto social, essa ideia de que a heterossexualidade, a masculinidade viril e potente está atrelada à heterossexualidade. E não. Assim, a psicanálise ela vai questionar isso. A gente vai pensar justamente o que é essa heterossexualidade. Será que realmente somos todos héteros? Essas pessoas que são héteros, né? Heterossexuais. Será que somos todos héteros? Ou, do ponto de vista do inconsciente, somos todos bissexuais e muita dessa bissexualidade foi recalcada através do Édipo, ou essa bissexualidade pode ser, inclusive, sublimada, negada, projetada, como no caso dos homofóbicos. Então, assim, o indivíduo aqui, indivíduo entre aspas, não existe essa heterossexualidade 100%. Não existe em indivíduo nenhum essa heterossexualidade 100%. Por conta do quê? Do Édipo. São sentimentos e fantasias e afetos também com a figura do genitor do mesmo sexo. Não existe ninguém 100% heterossexual do ponto de vista do inconsciente. Não existe. Então aqui o Nelson Rodrigues, isso na década de 80, estava falando disso. Olha, tá vendo essa homofobia aqui que a galera tem? Tá vendo essa noção de masculinidade atrelada à heterossexualidade? Tá vendo a hipocrisia aqui? Tá vendo as aparências? Tá vendo como que ter signos de homem, né? Ter características e comportamentos de homem não tem absolutamente nada a ver com orientação sexual? Essa performance de masculinidade não tem absolutamente nada a ver com orientação sexual. Vou te dar um exemplo. Acho que é João Guilherme o nome do ator. Se não me engano, ele é filho do Leonardo. Você entra no Facebook, no Instagram, no TikTok, você vai ver um monte de caras chamando ele de viado. Porque já viu foto dele com cropped, ou já viu foto dele com a perna cruzada, porque já viu ele usando brinco,
porque já viu ele dando alguma entrevista e falando de uma maneira muito sensível na cabeça desses caras. Mas se você vê o histórico do João Guilherme, as minas que ele já ficou, a Jade Picon, a Larissa Manoela, a Bruna Marquezine, os caras ficam putos com isso. Inclusive chegam a questionar ele, falar que isso tudo é mentira, que isso tudo é para aparecer na mídia, que na verdade ele é gay, o caramba quatro. Então olha só, o João Guilherme ele não performa, entre aspas, essa como é que eu posso dizer? Esse arquétipo do heterossexual macho, igual aqui o personagem do Aprígio, né, interpretado pelo Tarcísio Meira, ele não performa isso. E ele pega a mulher. E muitas, como é noticiado quase a cada 2, 3 meses. Percebe o que isso tá tentando... Estou tentando relacionar algo, né, que você está vendo isso nos dias de hoje, né? Para realmente reforçar isso. A homossexualidade não tem a ver com essa questão de estereótipo, de arquétipo, de aparência. Aqui no filme, o homossexual era o Aprígio, não era o Irandir. Se era também, isso ficou muito ambíguo. Não se sabe muito bem se ele teve ou não um caso. Eu acredito que ele não teve. Inclusive, tem até uma cena que quando a Selminha está ali defendendo a honra e a heterossexualidade do marido, o delegado diz que existem pessoas que são gilete. O que é gilete? Corta pelos dois lados. Ali foi uma piada com conotação trazendo o seguinte, olha, às vezes o seu marido é bissexual. Então, assim, esse cortar para os dois lados aqui, essa piada foi claramente isso. Uma insinuação de uma possível bissexualidade do marido dela. Então percebe como que as pessoas aqui têm uma preocupação muito grande com a sexualidade alheia? Se ele fica com homem ou não, se ele já ficou com homem ou não, se ele tinha um caso ou não, o cara morreu. O cara morreu e no velório do cara o policial foi lá para poder conversar com a viúva a respeito do caso. Eles transformaram a homossexualidade aqui num crime. Perceba a genialidade do Nelson Rodrigues aqui de trazer um assunto extremamente sério através de uma história como essa. Eles transformaram a homossexualidade num crime. Tipo assim, beijo criminoso. Eles deram muito mais ênfase ao beijo entre dois homens do que o acidente. Todas essas pessoas aqui tinham um interesse muito grande na vida sexual do Irandir. Se ele era ou não gay, se ele tinha ou não um caso. O que muda na vida de alguém saber a orientação sexual do outro? O que muda na sua vida saber se o seu vizinho dorme com homens ou com mulheres? Absolutamente nada. Então, assim, aqui nesse filme, assim como em outros do Nelson Rodrigues, ele está deixando isso muito escrachado. Essa hipocrisia da sociedade, essa coisa dos valores e dos bons costumes, essa gente direita, ou essa gente de direita, em alguns casos. Ele está sempre criticando isso, ele está sempre apontando, alfinetando ali. Né? Tá vendo que essa galera dos valores, dos bons costumes e tudo mais, e ele vai lá e expõe a podridão dessa galera, expõe a hipocrisia dessa galera, através do texto. Né? Então é um filme que vale muito a pena assistir. Nossa, tem inúmeras camadas aqui. Tem uma cena também que fala de aborto, que o Irandir, no caso, foi buscar um dinheiro na lotérica para poder realizar o aborto da esposa dele, porque ele acreditava que ter um filho na lua de mel não era algo legal. Então, assim, o Nelson Rodrigues está falando de aborto aqui na década de 80. Tipo, tá falando de sexualidade, tá falando de afeto também, né? Porque o personagem do Aprígio, ele era apaixonado pelo cunhado, pelo genro. Ele mata o genro aqui por ciúmes. Mas antes ele admite, ele se declara e mata. Os ciúmes que ele sentiu aqui não foi pela filha. Ele não ficou mal pela filha ter sido traída pelo genro. Ele ficou mal de ver o genro beijando outro homem. Ele não conseguiu lidar com isso. Foi um crime de ciúme aqui nesse filme. Entre dois homens. Dois homens que nem se relacionavam. Então, olha só, o Nelson Rodrigues ele consegue colocar em várias
Ele pega vários assuntos e ele vai destrinchando camada por camada questões sociais, questões que diz respeito às pessoas. Sabe, as pessoas, assim, as relações, os desejos, os afetos, as fantasias, as hipocrisias. Então é um filme que vale muito a pena assistir. Espero que vocês tenham curtido. Pretendo trazer outros filmes baseados em obras do Nelson Rodrigues. É isso, até a próxima.